Jesus Cristo de Nazaré. Eu convido a você a abrir comigo, por favor, a Bíblia, a palavra do Senhor, no Salmo de número 91. Sim, nós iremos meditar nessa noite na palavra de Deus, no Salmo de número 91. Nós iremos ler os versos 1 e 2 para a nossa meditação. Eu sei que seria bom que vocês estivessem aqui junto conosco, mas devido a essa calamidade que estamos vivendo, para preservar a nossa vida, a nossa saúde, se faz necessário a gente fazer dessa forma para abençoar também a sua vida. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Verso 2: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém, igreja? Nós temos como proposta nessa noite de ministrar o coração de vocês. O tema é: aquele que habita em Deus desfrutará dos cuidados do próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, este salmo, o salmo de número 91, tem uma grande relação com os salmos 90 e o salmo 92. Pois quando olhamos para o salmo 90, logo percebemos, queridos e queridas, que esse salmo, ele mostra para nós uma súplica pelo favor de Deus em meio às aflições da vida presente. Já olhando para o salmo 91, logo percebemos que este salmo, ele é marcado pelo relacionamento com Deus e o testemunho do favor do próprio Deus para com a vida do ser humano. Já olhando para o Salmo 92, logo percebemos, queridos e queridas, que Deus, ele é aquele que é o Senhor. Isto é, o Salmo 92 apresenta um Deus autoexistente, um Deus que é criador, um Deus que tem vida em si mesmo e tira de si mesmo a energia infindável, de nada necessita. Por isso que o salmista, ele diz que Deus, ele é um Deus autoexistente. E no Salmo de número 92 ele vai dizer justamente isso: é muito bom exaltar ao Senhor, ó Eterno, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então o Salmo de número 91 diz que todo aquele que quer desfrutar das bênçãos de Deus, primeiro tem que se relacionar com a essência do grande Deus. Por essa razão, eu gostaria de destacar para a nossa meditação 2 pontos e com algumas aplicações. Em primeiro lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo conhece mais de Deus. Portanto, quando olhamos para o Salmo de número 91, encontramos um único Deus que tem prazer de ter comunhão com o seu povo, ou seja, com um povo regenerado, com um povo justificado, com um povo santificado. Portanto, Deus, ele é esse Deus que tem prazer de ter comunhão com o seu povo. Este Deus, ele tem prazer não só de ter comunhão, mas de visitar o seu povo, de cuidar do seu povo por meio do seu poderoso Espírito Santo. Então, diante dessas afirmações, podemos perguntar: quem é esse Deus que nos ama tanto assim? Iremos ver a resposta de quem é esse Deus à luz do Salmo de número 91, o qual diz no verso 1, acompanhe comigo por favor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra Altíssimo aqui quer dizer que Deus, ele é aquele que está acima de tudo, mas também acima de todas as coisas. Isto é, Deus, ele não precisa olhar para cima, porque nada está acima de Deus, tudo está abaixo do Senhor. Por isso que ele diz que Deus, ele é o Altíssimo. Mas eu percebo, meus irmãos, que também ainda no verso 1, ele vai dizer que esse Deus, ele não só é aquele que é Altíssimo, ele diz que esse Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Veja comigo o verso 1, o que é que diz? Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Onipotente declara que Deus é o
Todo-Poderoso, o que tem poder nos céus, mas também é aquele que tem poder na terra. Quando olhamos para o verso 2, eu percebo que o salmista ainda continua mostrando para nós quem é esse Deus. No verso 2 ele diz que esse Deus, ele é Senhor. O salmista reconhece que Deus é aquele que tem domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus, ele não só é aquele que tem domínio, mas isso mostra que ele é o nosso proprietário, ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor. O salmista continua ainda descrevendo quem é esse Deus que nos ama tanto assim. Ainda no verso 2 ele vai dizer Deus. Ele diz Deus significa criador. O salmista reconhece que o Senhor, ele é criador e é digno de toda adoração e é digno de todo louvor. Por isso que Deus, ele é majestoso, por isso que Deus, ele é glorioso, por isso que Deus, ele é o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Ainda no verso 2, meu querido e minha querida, ele mostra para nós quem é esse Deus, dizendo que esse Deus, ele é o refúgio. O salmista, ele reconhece que Deus é o seu lugar de esconderijo contra os males da vida. Não há outro lugar a não ser estar no Senhor e ser refugiado por esse próprio Senhor. Mas o próprio salmista continua descrevendo, dizendo quem é Deus. Ainda no verso 2 ele diz fortaleza. Deus, ele é a nossa fortaleza. O salmista reconhece que o Senhor é a sua muralha de proteção contra os ataques do inimigo. Então não há outro, só existe Deus. Deus, ele é o nosso Senhor. O salmista está dizendo assim, que Deus é espírito em si, por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente e eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e ao mesmo tempo cheio de verdade. Portanto, esse é o Deus que o salmista descreve para mim e para você nessa noite, nos versos de 1 a 2, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Todo aquele que habita em Deus desfruta de Deus. O salmista usa a palavra habita. Habita aqui, meu querido, significa ter uma vida de santidade com Deus. Estar com Deus é ter uma vida de piedade com o Senhor. Estar com Deus é ter uma vida pura com o nosso próprio Deus. Portanto, Deus, ele quer que eu e você tenhamos uma vida com ele, um relacionamento com ele. Deus, ele quer que eu e você venhamos a comungar, a estar, a habitar, sim, nele. Pois quem habita nele não só desfruta das bênçãos de Deus, mas em primeiro lugar desfruta da essência de Deus, do próprio Deus, desfruta do Deus Todo-Poderoso. Portanto, queridos e queridas, se quisermos a sombra do Altíssimo Deus, temos que habitar primeiro nele. Veja comigo o verso 2, o que é que diz? Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O salmista, ele tinha um relacionamento com o seu Senhor, com o seu Pai. Portanto, eu lhe pergunto, será que Deus, ele é seu Pai? Se Deus é seu Pai, eu lhes convido a desfrutar do cuidado eterno do Deus Todo-Poderoso. Em segundo e último lugar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará, isto é, desfrutará dos cuidados de Deus. Portanto, depois de habitar em Deus, depois de ter uma vida de santidade e comunhão com Deus, iremos descansar na sombra do Deus onipotente. O salmista diz no verso 2, veja comigo, ele deixa os nossos corações tranquilos ao apresentar os substantivos aplicados a Deus. Ele diz refúgio. Refúgio de quê? De tribulação. Em seguida ele diz no verso 2, baluarte. Baluarte significa fortaleza, meu suporte, meu apoio, meu sustentáculo. Em seguida ele diz Deus meu. Em todo o tempo da minha vida, Deus, ele é Deus. Em todo o tempo da minha vida, ele é o meu Deus. O salmista quer passar justamente essa mensagem para mim e para você nessa noite, que
todos os momentos da minha e da sua vida, nunca faltará para mim e para você o refúgio de Deus, a fortaleza de Deus, o socorro de Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso Deus em todo tempo e em qualquer circunstância. Nunca faltará a fortaleza e o suporte do Senhor. Sempre Deus nos apoiará. Portanto, meu querido e minha querida, entenda uma coisa: Deus, Ele não é contra nós, Ele é a favor de nós, Ele é por nós. Ele nunca será contra mim, nunca será contra você. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso sustentáculo. Deus é o nosso sustentáculo em meio às ruínas da vida. Talvez você me pergunta se o salmista não tinha problema, se o salmista não tinha dificuldade ao declarar tudo isso. Eu lhes respondo que sim, o salmista passou por muitas dificuldades, por muitas aflições, mas o que fez, meus irmãos, a diferença na vida do salmista, ao passar por tudo isso, por todas essas aflições e ao declarar tudo isso, é que ele tinha um relacionamento com Deus. Quem conhece Deus sabe muito bem que Deus, Ele não negará ajuda a ninguém. Quem conhece Deus sabe muito bem que Deus, Ele não é, meu querido, um Deus que irá nos abandonar de maneira alguma. Deus, Ele é um Deus que está conosco em todo o tempo, e Ele já disse isso por meio do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, que no mundo teremos aflições, mas tede bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Portanto, essa, meus irmãos, é a minha e a sua necessidade: conhecer mais de Deus, saber mais do Senhor. O salmista está nos mostrando, sim, mostrando para mim e para você, que tinha uma comunhão com Deus, um relacionamento com o Senhor. E por ter comunhão com Deus, ele estava desfrutando de Deus, mas também estava desfrutando da proteção invisível de Deus. Perceba que ele fala no final do verso 2. Acompanhe comigo: o meu Deus, em quem confio. Confiarei está no futuro do presente. Este verbo indica a certeza de que algo acontecerá no futuro. Por isso que ficarei de quarentena no Senhor. Habitarei no Senhor. Descansarei no Senhor, porque quem está no Senhor desfruta não somente da sua essência, mas desfruta da proteção invisível de Deus. Eu sei que o momento o qual eu e você estamos vivendo é um momento caótico, é um momento muito ruim, mas, meu querido, entenda, em nome de Cristo Jesus, este é o tempo de buscar o Senhor, este é o tempo de habitar no Senhor, este é o tempo de se refugiar no Senhor, este é o tempo de conhecer mais o nosso Deus. Esse é o tempo que Deus está nos chamando para termos um lindo relacionamento com Ele. Esse é o tempo que Deus quer realmente amadurecer a sua igreja, avivar a sua igreja e tornar a sua igreja mais viva do que nunca. Então, em nome de Cristo Jesus, aproveite esse momento, reúne toda a sua família e busca o Senhor. Ore a Ele, busque tão somente pela proteção de Deus, mas também busque tão somente a santidade do Senhor. A proteção que encontramos, a proteção que queremos está no Senhor. O refúgio que queremos está no Senhor. O socorro que queremos está no Senhor. Tudo o que precisamos está tão somente no Senhor. Então, igreja, em nome de Cristo Jesus, busque a Deus, ame a Deus e viva uma vida para Deus. Portanto, queridos e queridas, aqui eu já estou caminhando para o final. E a homenagem ao nosso amigo Adriano, eu concluo da seguinte maneira: é que nesse momento de quarentena, você e eu não devemos ficar ociosos. Não. Eu e você devemos tão somente habitar em Deus, no lugar seguro. E habitar em Deus, que é o nosso lugar seguro, significa habitar em oração. Então é tempo de orar mais, é tempo de renovar a comunhão, é tempo de ler mais a Bíblia, é tempo de buscar mais ao Senhor. Esse é o tempo que Deus separou para mim e para você. Portanto, vamos analisar de uma forma espiritual.
Se estamos na terra e Deus nos céus, um tem que subir e o outro tem que descer. Isto é, quando oramos, subimos. Subimos ao trono da graça de Deus. E lá iremos encontrar o quê? A santidade de Deus. E uma vez encontrando a santidade do Senhor, iremos nos relacionar com Deus e com a sua santidade. E nos tornamos mais santos. Quando descobrimos ou redescobrimos a santidade de Deus, então só assim Deus ouvirá as nossas orações, e se for da sua vontade, Ele descerá para nos abençoar. Oh, meu querido e minha querida, entenda nessa noite, busca a Deus, ore a Deus, viva uma vida com Deus, porque você fazendo isso, Deus Ele irá lhe ouvir e também irá lhe abençoar. Portanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Passe mais tempo, sim, subindo ao trono da graça de Deus. Porque quanto mais tempo você passa subindo ao trono da graça de Deus, mais você terá de Deus. E quando você tem mais de Deus, seu coração está mais confiante. Você vai acreditar que tudo isso que estamos passando vai passar. Vai passar. Vai passar. Porque eterno aqui só existe um. Quem? Aquele que iremos habitar. Habite no eterno Deus, que Ele é o meu e o teu refúgio. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu sei que a situação é difícil, mas maior é Deus. Deus é maior. Deus, Ele é maior do que tudo e do que todas as coisas. Deus é maior. Oremos. Curve sua cabeça. Pai de amor, graça te damos. Graça te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Te agradecemos, porque até aqui, verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos auxiliado. Até aqui, ó Deus, temos visto o Salmo 23 sendo real em nossas vidas. Até aqui o Salmo 46, ó Deus, não tem ficado de fora em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, louvado, exaltado seja o teu nome. A nossa confiança está em ti. Nós confiamos tão somente em ti, e nós acreditamos tão somente que o Senhor é o Senhor. Por essa razão, a nossa confiança não está em coisas, não está baseado no ter. A nossa confiança está no Senhor, que não tem início, nem muito menos tem fim. O Senhor é o Deus que não precisa olhar para baixo. Todas as coisas estão abaixo de ti. Então esse vírus está abaixo do Senhor. Um dia esse vírus, ele irá obedecer a tua ordem que já foi decretado, o qual ele irá passar. Ele vai passar, porque ele não é eterno. Eterno é tão somente o Senhor, que nos criou e que fez tudo e todas as coisas. É no teu nome que nós nos rendemos. É no teu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. É no teu nome, meu Pai, que nós estamos aqui nessa noite, clamando e te pedindo: tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas e nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Essa oração que nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo, e todos dizem amém e amém. Que Deus assim nos abençoe.